Aleluia. Boa noite, família. Tem alguém feliz aí? Aleluia. Glória a Deus. Todos nós estamos felizes e hoje um dia muito especial, o Dia das Mães. Cadê as mamães? Aleluia. Glória a Deus. Depois nós temos uma apresentação especial para você, para homenagear esse dia. Vamos orar, abençoar você e esse papel tão importante, né? Esse chamado de Deus que é ser mãe. Mas antes disso, eu quero compartilhar com você uma palavra e de alguma maneira eu vou relacionar ela com o aspecto de ser mãe também. Eu quero começar lendo com você lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Vamos ler esse texto juntos. Você sabe que a salvação, ela é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai nos dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie disso. Então a glória da salvação, ela é de Deus, totalmente de Deus. É esse o evangelho que nós pregamos, é essa mensagem que nós pregamos. O homem não tem participação na salvação dele. Pastor, que salvação é essa? Essa salvação é da condenação por conta do pecado de Adão no Éden. A palavra nos diz, nós já vamos ler Gálatas 4, mas a palavra nos diz lá em Romanos capítulo 5, 19, dizendo que por conta do pecado de um homem, pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Então nós entendemos que o quê? Que por conta do pecado de Adão no Éden, toda a humanidade foi colocada sobre a mesma condenação. Então todos aqueles que nasceram após Adão, eles são pecadores. Então diante disso, ninguém se torna um pecador, ele já nasce pecador. Ou seja, ele já tem uma necessidade de salvação. Mas essa é a primeira parte. A segunda parte é que Deus agora envia Jesus Cristo para a salvação daqueles que creem nele. Na segunda parte do versículo 19, lá de Romanos 5, diz que pela obediência de um só, muitos foram feitos justos. Então quando nós cremos em Cristo, eu e você somos salvos, eu e você somos perdoados, eu e você somos justificados. Essa é a mensagem, é muito simples isso. Só que não é uma questão de entender, é uma questão de revelação dessa mensagem. E muitas pessoas, elas procuram, tentam, vivem os seus dias, tentando buscar a salvação, baseado no seu esforço, baseado nas suas obras. Então eles acreditam que Deus vai abençoar eles, ou então eles serão salvos da condenação por conta do pecado, fazendo boas obras, tendo boas atitudes, sendo uma boa pessoa, sendo alguém obediente, alguém que vai cumprir os 10 mandamentos. Não, isso tudo tem o seu lugar e é importante. Deus não criou você para fazer tudo errado, para bagunçar, para desobedecer, não. Mas a palavra de Deus diz que mesmo que você obedeça todos os mandamentos, mesmo que você seja alguém muito correto, isso não condiciona você a ser salvo, porque o homem não pode salvar a si mesmo. E aí nós vamos ver a história bíblica, ela desenvolvendo nesse aspecto, desde o início nós vemos isso, desde Gênesis nós vamos mostrar que Deus sempre vai promover graça para a salvação do pecador. Em Jesus Cristo, isso se torna visível. E agora a palavra diz que aqueles que creem em Cristo, eles são salvos. Ok? Até aqui esse é o evangelho, gente. Mas aí o que acontece? Aí nós vamos ver agora um problema, que é o que acontece no livro de Gálatas. E esse livro que nós vamos ver nessa semana no nosso devocional. Você vai ver que em Gálatas acontece essa espécie de crise na fé de muitos irmãos. O apóstolo Paulo diz que diante da revelação do evangelho, muitas pessoas foram salvas. Mas agora, algumas outras pessoas, e Paulo chama eles de judaizantes, Paulo chama eles de pessoas que estão perturbando e pervertendo o evangelho, eles vêm trazer agora para os irmãos da Galácia, dizendo a eles a seguinte coisa: olha, precisa de crer em Cristo, ok, é Cristo que salva, mas é necessário circuncidar também. A circuncisão era um elemento da lei. Então,
a perspectiva deles não era simplesmente de não crer em Cristo, não, era de crer em Cristo e ainda fazer algo para garantir a salvação. Então geralmente acontece isso, uma mistura. Você precisa crer em Cristo, mas você também tem que fazer a sua parte. Deus faz a parte dele, você faz a sua, você já ouviu isso? Mas em relação à salvação, preste atenção em mim, não há o que você possa fazer para salvar a si mesmo. A única glória de salvar o homem é a glória de Deus, porque Deus enviou o seu Filho para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas aí o que acontece? Já vamos ler Gálatas. Acontece que muitos irmãos, então, eles acabam crendo nessa perspectiva. E eles começam agora a titubear na sua fé. Então eles começam a cumprir a lei. Eles acham realmente que devem cumprir a lei. Gente, olha só. Eu sei que esse é um aspecto que constantemente vai acontecer com você. Você que é filho de Deus, você que é crente, você que é cristão, constantemente você será tentado a viver pelas obras da lei. Viver baseado naquilo que você faz, achar que Deus vai abençoar você, se você fizer as coisas tudo certo. Obviamente que talvez o seu raciocínio não é dessa maneira, o seu raciocínio geralmente ele é inverso. Como? Quando não acontece algo como você queira que aconteça, ou quando não acontece algo, ou acontece algo fora do padrão de Deus, qual que é a questão que vem na sua mente? Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu acho que o problema é comigo. Você está em crise no casamento, você pergunta, só um pouquinho, tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado? Porque todo mundo tem o casamento tudo certo, não tem problema, por que eu tenho crise? Quando você está em crise financeira, qual é o pensamento que vem? Cara, eu estou fazendo alguma coisa errada, ou eu atirei pedra na cruz, ou eu fiz alguma coisa errada comigo, tem alguma maldição sobre mim, porque eu trabalho, não consigo avançar, eu pago as minhas contas e elas se multiplicam, os boletos têm vida lá em casa. Por quê? Então, o que você está lá no seu inconsciente, que ele se torna consciente, agora eu falando para você, é que você acha que a bênção de Deus financeira está ligado com alguma coisa que você faça. Ah, pastor, então quer dizer que eu não preciso de fazer nada? Para ser salvo, não só você não precisa, você não deve fazer nada. Porque quando você faz alguma coisa para ser salvo, e para acessar a bênção de Deus, você está dizendo para Deus, Deus, o que o Senhor fez em Jesus Cristo não é o suficiente. E aí Paulo, agora ele vai usar de uma analogia, e essa que eu quero ler com você, aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 21, vamos ler juntos. Paulo diz assim, digam-me vocês, aos que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas são coisas alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao monte Sinai, que gera para escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Porque está escrito, alegre-se ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como porém no passado, aquele que nasceu segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Bíblia? O que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Diga amém. Paulo usa uma analogia de Abraão.
Quantos já ouviram a história de Abraão? Aleluia, poucos, eu vou contar toda ela. Se levantaram a mão, tem que explicar daí. Abraão foi alguém chamado por Deus, e Deus tinha uma promessa na vida dele. A promessa era sobre um filho, ok? Esse filho, ele tem duas perspectivas. A primeira, que é o natural, ok? Só que esse filho natural, ele tem uma perspectiva profética, porque o texto diz o descendente, então ele está falando de Cristo já também, ok? Só que Abraão, então, como você conhece a história, e se você não conhece, você está sabendo agora, Abraão, quando ele recebe a promessa de Deus, a palavra diz que ele já era avançado em dias, e Sara era estéril. Então naturalmente ele estava impossibilitado de ter o filho. Mas aí se passa algum tempo, e aí Abraão e Sara, lá num compartilhamento na casa deles, eles têm uma brilhante ideia, depois eu imagino, de muitas tentativas de ter o filho. Não acontece, Sara não engravida, né? Toda semana ou todo mês vai lá na farmácia, compra o teste, faz o teste, não deu certo. E faz um teste, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5 e não acontece nada. Obviamente você sabe que não havia o teste naquele tempo, é para você entender. Chega um momento eles dizem, não, mas só um pouquinho, tem alguma coisa errada. Tem que ter alguma coisa errada, porque Deus falou que nós íamos ter o filho. Deus falou, Abraão, que tu ia ter um filho, então tem alguma coisa errada. Eu sei que eu sou estéril, mas se Deus falou, por que Deus não faz algo? Se Deus me deu uma promessa, por que Deus não pode fazer? Se Deus deu uma promessa para nós, por que não pode acontecer? Aí vem aquela questão, que ela tenta você diariamente. Será que nós não temos que fazer alguma coisa? Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Aí Sara, ela tem uma brilhante ideia. Ela diz assim, Abraão, eu tenho uma serva, uma empregada, uma funcionária aqui, que é Agar. De repente, se você tiver relação sexual com ela e ter um filho dela, na verdade o filho não vai ser dela, o filho vai ser meu. Por quê? Porque ela é minha serva. Ah, que ideia, né? A famosa ideia de Jerico. E Abraão, impressionante, Abraão, ele diz, ok. E aí o que acontece? Eles vão lá, né? Acontece a relação e Agar fica grávida e tem um filho. O nome do filho é Ismael. Quando Ismael nasce, Deus aparece para falar com Abraão e diz, Abraão, o que tu fez, cara? Não era de Agar, o filho é de Sara, não é de Agar. Eu falei para ti que vocês teriam um filho. E aí então Agar tem um filho que é Ismael. Depois, e aí de mais um tempo, Sara tem o filho da promessa. Depois de 25 anos de Deus falar a primeira vez, 13 anos de Ismael nascer, Sara tinha 90 anos, irmãos, olha que sobrenatural, 90 anos e Abraão 99, e Isaac nasceu, o filho da promessa. Só que o que Paulo faz agora aqui em Gálatas? Paulo usa essa história, usa Sara e usa Agar como uma alegoria para trazer o entendimento para os irmãos, que o relacionamento com eles, ou melhor, o relacionamento deles com Deus, não pode ser baseado em Agar, deve ser através de Sara, porque Agar representa, como nós lemos, o Monte Sinai. E o que aconteceu no Monte Sinai? O homem, Moisés, nesse caso, recebeu a lei no Monte Sinai. Então Agar aqui representa a lei, enquanto Sara representa a graça. Deus está dizendo que nós, os que creem em Cristo Jesus, eles não são somente filhos de Abraão, eles são filhos de Sara. Você não é filho de Agar. A palavra vai nos mostrar também em Gálatas capítulo 3, Paulo diz que todos nós, os que creem, são filhos de Abraão, pela fé. Por que nós somos filhos de Abraão? Nós não somos filhos de Abraão no sentido de sermos judeus, não, nós somos filhos de Abraão porque nós cremos como Abraão creu, e aí nos tornamos filhos de Abraão pela fé. E a palavra diz que aqueles que são filhos de Abraão, eles têm acesso à bênção de Abraão. Tem algum filho de Abraão aqui nessa noite? Se você é filho de Abraão, você acessa a bênção de Deus.
Mas, requerer a bênção de Deus, por ser filho de Abraão, é a primeira parte. A pergunta agora é: quem é a sua mãe? Se você é filho de Agar, ou você é filho de Sara. Aqueles que creem que são salvos pela graça, aqueles que creem que são justificados pela fé, aqueles que creem que são alvo do favor imerecido de Deus, esses são filhos de Sara. E se são filhos de Sara, são filhos da promessa, são como Isaac, tem acesso a toda a provisão para cumprimento do propósito. Agora a pergunta é: cadê os filhos de Sara aqui nessa noite? Aleluia, irmãos. Isso aqui é central demais para a nossa fé. Isso aqui é fundamento de fé. Se você viver como filho de Agar, você vai viver uma religião. Você vai relacionar com Deus baseado naquilo que você faz, naquilo que você pode produzir, baseado nos seus méritos, nos seus esforços. Mas eu e você fomos chamados, fomos salvos pela graça, pelo favor imerecido. Então não é o que você faz, é o que Cristo fez. Essa é a base, essa é a nossa fé. E eu quero então aproveitar esse dia, de Dia das Mães. Eu quero utilizar da figura de Sara, que na verdade não é Sara, que é a graça, para mostrar, correlacionar, né? Eu escolhi 4 pontos, 4 aptidões, vamos dizer assim, inatas de uma mãe, atitudes, ações, enfim, de uma mãe, para mostrar que você é filho de Sara, ou seja, você é filho da graça. Você é filho da graça, grave isso, creia nisso. Você não é filho de Agar, você não é resultado do mérito humano. É isso que representa Agar. Agar representa a carne. As pessoas, elas querem muito uma religião. A maioria delas, elas querem uma religião. Como assim, pastor? Não, elas perguntam: o que eu tenho que fazer para ser abençoado? Não é assim que você talvez acorde todo dia de manhã? O que eu preciso de fazer para ser abençoado? O que eu preciso de fazer para o meu negócio prosperar? O que eu preciso de fazer para o meu casamento ser resolvido? O que eu preciso de fazer para acessar a bênção de Deus? Não, irmão, Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer que não é o que você faz, é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa é a graça de Deus, esse é o favor imerecido. Mas, pastor, mas é só isso, então eu não tenho que fazer nada? É muito mais fácil fazer do que você simplesmente crer de que alguém fez por você. Mas vamos lá, a primeira característica que eu escolhi aqui, relacionado com uma ação de uma mãe, e o que a graça de Deus fez na nossa vida, a primeira delas está relacionado ao nascimento. Naturalmente, é a mãe que nos trouxe à existência, sim ou não? Sim ou não? Aleluia. Nós fomos então gerados no ventre da mãe, e chegou o dia que nós viemos à existência. Agora a pergunta é: eu sei que você não lembra do dia do seu nascimento, mas se você é pai, provavelmente você acompanhou o nascimento do seu filho, e se você não acompanhou, você perdeu uma grande oportunidade de ver algo maravilhoso, para nós, não para a mãe, né? Aleluia. Mas se você viu, ou se você não viu, você viu algum vídeo, alguma coisa, você sabe. E a pergunta é: diante de um nascimento de uma criança, qual que é o trabalho que essa criança faz? Essa criança que está nascendo, ela faz algum esforço? Ela tem que lutar para sair do ventre da mãe? Ela pede, ela faz alguma coisa, irmão? Sim ou não? Faz alguma coisa? O que ela faz? Não faz nada. Ela simplesmente nasce. Oh, irmãos, é isso que a graça de Deus fez. É dessa maneira que você nasceu de novo.
É dessa maneira que você foi salvo, vindo à existência sem fazer nada. Foi Ele que fez. Você somente creu na mensagem da cruz. Você creu no Evangelho da graça. E quando você creu que os teus pecados foram perdoados em Cristo Jesus, você nasceu de novo. Você foi salvo. Você não teve esforço, você não teve trabalho para nascer de novo. O trabalho foi de Cristo na cruz. Você simplesmente veio à existência, você simplesmente veio à vida, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Diga amém. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Oh, irmãos, isso é tão simples, isso é tão fundamental, mas é isso que a cruz nos garante. Quando você crê em Cristo, você nasce de novo, você se torna nova criatura, você agora é filho de Deus. Você agora é filho de Sara, você é filho da graça, não tem mérito seu, não tem esforço meu, tem simplesmente a morte e ressurreição de Cristo, que garante que eu e você somos nova criação. Diga amém. Segundo aspecto de uma mãe, o que ela promove depois do nascimento, é a proteção. O instinto materno, por si só, ele é um instinto de proteger, de guardar, de zelar. Ou seja, uma mãe sempre vai fazer isso em relação ao filho, sim ou não? Tem casos de abandono, mas isso não é normal. O normal é a mãe guardar, zelar. Mesmo que lá com 19 anos, ela queira fazer o Nescauzinho dele na cama. Aí entra a figura do pai, mas hoje não é a pregação do pai. Mas a mãe não é assim? Ai, deixa ele dormir até mais tarde, coitadinho. 15 para as 10 da manhã. Que idade ele tem? 17. Aí o pai pede para ele lavar o carro, ir no mercado, fazer alguma coisa. Ai, amor, tadinho, ele está cansado. O que ele estava fazendo? Estava estudando. Estudar cansa agora. Ou seja, a mãe sempre vai proteger, não é? O pai diz: cadê esse guri que eu quero falar com ele? Cadê esse guri que eu vou passar o chinelo nele? A mãe disse: não, amor, calma, tá? Não é assim, fala com ele. Não é desse jeito. Enfim, a Bíblia tem os exemplos, lembra de Rebeca, né, com Jacó, que era o preferido. Ela vai lá, a mãe sempre guardando, a mãe sempre cuidando, a mãe sempre zelando. A própria Maria, quando Jesus está na cruz, entende? Então o instinto materno é proteger, é cuidar, é guardar, é zelar. E isso, irmãos, não acontece. Por exemplo, uma mãe, ela protege o seu filho, guarda o seu filho, só quando ele obedece ela? Não, né? Ela faz isso sempre, mesmo que depois que tem que corrigir, tem que dar uns tapas, fazer aquela coisa toda, falar para o pai: ó, resolve esse negócio. Mas a primeira coisa que ela faz diante de uma situação de perigo iminente, ou de qualquer coisa, é proteger, é guardar. E esta mesma maneira é que a graça de Deus faz conosco. Esta mesma maneira você pode crer que a graça de Deus é quem guarda você, é quem protege a você, e isso acontece de maneira imerecida. Deus não guarda e não protege você simplesmente porque você obedece, simplesmente porque você age de maneira correta. Não, a graça nos garante que nós somos guardados pelo Senhor o tempo todo, em todo momento. É a graça de Deus que cuida você. Eu gosto muito do Salmo 127, versículo 2 diz assim: que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Isso é a graça que guarda você. Se você avaliar essa semana, quanta coisa de errado você fez, no sentido de correr risco, e a graça de Deus estava cuidando de você.
O Senhor estava cuidando de você, mesmo que você não via, mesmo que não é nem consciente para você hoje, mas o Senhor guarda você. Eu quero ler o Salmo 121, irmãos, que é tão poderoso quanto 127. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, Ele não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor, guarde isso, creia nisso, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você, a sua casa, a sua família de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora para todo sempre. É uma questão de fé, porque quando acontece algo fora, como eu falei, do planejado, você acha que você fez alguma coisa errada, é Deus pesando a mão sobre você. Não, porque eu fiz de errado, eu fiz então, ou seja, né, como é que é? Eu semeei vento, estou colhendo tempestade. Oh, irmãos, Deus sempre vai guardar você. Preste atenção nisso. Deus sempre vai guardar você. Deus sempre vai guardar você, independente do que você faça ou deixe de fazer. É uma questão instintiva de Deus. É uma questão de Deus, é um instinto. É como uma mãe que tem esse instinto materno de guardar o seu filho diante de uma situação. Assim é Deus, irmãos, diante dos seus filhos. Ou você acha que você que é pai, você que é mãe, vamos colocar o pai na jogada agora. Quando seu filho faz algo de errado, o que você faz? Você vai lá e coloca o seu filho no frio e na chuva para ele ficar com gripe e dor de garganta para aprender a obedecer? É assim que você faz? Não, você corrige, você instrui, mas você não faz nada de mal para o seu filho. Você vai lá, corrige, dá uma chinelada se tiver que dar, conforme a idade é pantufa, depois vai aumentando, é chinelo, ou vai indo uma vara, e aí vai por aí afora. Mas você faz isso para quê? Para fazer mal para o seu filho, ou você faz isso para ensiná-lo, corrigi-lo? Porque você ama ele? Você faz isso porque você ama, mas você guarda o seu filho. Assim Deus é com você. Você precisa de crer que é guardado por Deus. Existem muitos cristãos, e obviamente nenhum deles está aqui, é aqueles que não vieram hoje, como você sabe, diante de situações desafiadoras, eles ficam atemorizados, desesperados, com medo de tudo e de todos. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E agora? Esse Deus não está cuidando de mim, esse Deus não está cuidando de nós. Meu Deus, essa enfermidade, será que isso aqui é para a morte? Será que isso aqui é um câncer? Será que isso aqui eu vou morrer com essa dor na perna? Será que essa dor que eu tenho não é algo que Deus está sinalizando? Deus está pesando a mão sobre mim, e aquela coisa, meu Deus do céu, eu saí de casa, será que eu esqueci de chavear a porta da casa? Será que eu liguei o alarme, deixei desligado? Será que eu fechei o gás? Você deve estar pensando aí. Eu não sei você, mas eu era do tempo de lembrar se tinha fechado o gás. Você é desse tempo ou não? E voltava para fechar o gás. Voltava para fazer essas coisas. Porque, na verdade, isso está dentro de nós, irmãos. De uma maneira inconsciente. Que é uma expectativa de que alguma coisa de errado vai acontecer. Mas essa é a característica de filho de Agar. Os filhos de Sara, eles têm uma boa expectativa. Algo de bom vai acontecer. Os filhos de Agar, eles ficam pensando: meu Deus, meu marido está demorando, não atende o telefone, onde é que ele está? Eu acho que ele deve estar me traindo, está aprontando. Esse é o filho de Agar. Mas filhos de Sara, que é o seu caso, aleluia, meu marido passou na floricultura para pegar um buquê de rosa para mim. Meu marido passou lá, que aquele sapato que eu deixei separado na loja, ele vai trazer o meu presente, aleluia. Você é filho de Sara, diga amém, irmãs. Aleluia. Está entendendo que é sobre uma expectativa, irmãos? Pastor, quer dizer que nada de ruim e errado vai acontecer? Não vai, porque nós temos um inimigo, amém? Nós temos um inimigo. Mas mesmo as coisas de ruim que acontecer, Deus vai usar delas para derramar favor sobre a sua vida. Porque Deus cuida de você, Deus guarda você.
Então não viva preocupado, desesperado. Meu Deus, os meus filhos, e agora? Será que eles estão aonde? Será que eles estão bem? Como é que é quando a gente é o primeiro filho? O primeiro filho recém-nascido, não é assim? Quando ele está dormindo, a gente acorda e vai lá pertinho para ver se ele está respirando, não é? A gente, meu Deus, será que está respirando? Eu acho que eu vou cutucar ele para chorar. A gente vai bem pertinho para ver se mexe, né? A coisa. Quantas vezes nós fizemos isso, irmãos? Meu Deus. Aí a primeira febre, meu Deus, corre, larga tudo. Corre para o 24, não vão ter que ir a Porto Alegre, não vão ter que ir a São Paulo. Não estou dizendo que você não deve procurar o médico, as coisas não, mas eu quero dizer, não se desespere, é o Senhor quem guarda você, é o Senhor quem guarda a sua casa, assim como uma mãe guarda o seu filho, o Senhor guarda você. Isaías 49, 14, olha só que interessante esses versículos. O profeta fala, Sião é Jerusalém, Israel, aponta para nós. Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Está na versão NVT. Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Isso é pouco provável, né, irmãos? Não acontece. Aí Deus diz: mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma das minhas mãos, seus muros em ruínas estão sempre diante da minha mente. Mesmo que uma mãe esqueça de um filho, porque ela não esquece, Deus não esquece de você. Deus guarda você, você está guardado na memória de Deus, independente da situação que você esteja passando, creia, o Senhor é por você, é Ele que guarda você. Para me passar para o terceiro, finalizando esse, é interessante, eu mencionei isso semana passada. Quando você está passando uma situação desafiadora, a tendência é você querer chamar a atenção de Deus através do seu sofrimento, ok? Só que o sofrimento não move Deus, porque se o sofrimento movesse a Deus, não haveria ninguém sofrendo. Mas Deus, Ele move pela fé. Então quando você estiver passando por situações desafiadoras, mesmo que ela cause sofrimento, permaneça crendo, porque quando você crê, Deus move em seu favor. Você crê, você depende do favor e da graça de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Vou voltar a falar de sapato, que eu ouvi mais vibração aí. Vou deixar a graça de Deus para outro dia. Aleluia. Terceiro, primeiro então a questão do nascimento, segundo a questão da proteção, e terceiro a questão do alimento. Se tem outro aspecto que uma mãe está sempre preocupada, é com o alimento do seu filho, não é? Sempre ela está perguntando se ele está com fome, e colocando comida para dentro daquela criança. Por exemplo, um bebê, quando o bebê está chorando, qual que é a primeira situação que a mãe pensa? Está com fome. Toca mamar, toca mamadeira, toca fórmula, toca não sei o que, farinha com leite, e vai, aquela criança vai explodir o neném. Porque a preocupação da mãe é com o quê? É com o alimento, é a alimentação. A mãe crê que ela é responsável por alimentar o seu filho. Irmãos, assim é a graça de Deus. A graça de Deus é quem nos alimenta. A graça de Deus é quem nos sustenta. Nós não viemos à existência somente pela graça, não somos simplesmente guardados pela graça, mas a graça é quem nos nutre, a graça é quem nos sustenta. Há muitos cristãos que eles acreditam que esse processo então, que é de crescimento, amadurecimento espiritual, eles acreditam que esse processo está ligado com aquilo que ele faz, está ligado com as suas obras. Então você precisa proporcionar o crescimento para você mesmo,
você precisa transformar a si mesmo, você precisa amadurecer a si mesmo, você precisa fazer algo. Não, irmãos, é a graça de Deus quem faz, é a graça de Deus que gera isso dentro de você. Da mesma maneira que uma criança, ela é dependente da provisão alimentar da mãe, é da mesma maneira que eu e você somos dependentes da graça de Deus, para nós desenvolvermos, para nós amadurecermos. Você não depende das suas obras, você não depende das questões, das coisas dessa terra, mas o que gera crescimento em você, guarde isso, o que gera avanço em você, o que gera maturidade em você, é a palavra de Deus, é a palavra da graça. A tentação é para você fazer algo. Jesus passou por isso. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 3, aqui o contexto é a tentação de Jesus no deserto. Diz assim: então o tentador, que é Satanás, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que sustenta você, o que promove crescimento em você, o que promove maturidade em você, não é as coisas dessa terra, é a palavra da graça. Quando você ouve a palavra da graça, ela vai gerando algo dentro de você. A graça, irmãos, é um alimento que gera vida. O próprio Jesus fala isso. Vamos ler lá em João 6. João capítulo 6. Vamos ler juntos. João 6:51. Acho que é muito importante. É muito importante. Porque alguns, eles creem que para a salvação é graça, mas para amadurecer, para se transformar não é graça, daí é outra coisa. Não sei se é a sua experiência, né? Mas a experiência de muitos era o quê? Quando você era ímpio, quando você não era filho de Deus, sempre falavam para você: Deus ama você, Deus tem um propósito na sua vida, Deus ama não sei o que, aquela coisa toda. Aí você creu, batizou, depois que você batizou, eles dizem: opa, agora mudou. Agora vai ser diferente, agora você tem que fazer tudo certinho. Aí você fica confuso, cara, então só um pouquinho, então era melhor não batizar, era melhor não ser filho de Deus, era melhor ser ímpio do mundo e vir às vezes no culto para receber uma bênção, então, porque daí era Deus me ama, Deus tem um propósito na minha vida. Agora que eu criei, batizei, agora como assim mudou? Ô irmãos, isso é uma mentira satânica, isso é uma mentira maligna. Você que é filho tem muito mais favor. Se Deus abençoa o ímpio, quanto mais você que é filho. Mateus capítulo 6 diz que Deus dá o de comer para o passarinho. Imagina você que é filho. Se você tem um passarinho e tem um filho. Se bem que a comida não é a mesma, né? Mas vamos dizer que seu passarinho come arroz e feijão. É estranho, né? Arroz até come, eu acho, né? É bem parecido. Tem passarinho lá já? Tem, né? Não tem mais. Ficou com os filhos, né? Mandou os passarinhos embora. Você só pode alimentar um. Você vai alimentar o passarinho ou o filho? É obviamente que o filho. Imagina Deus. Jesus diz: o Pai Celestial, Ele alimenta o passarinho. Quanto mais você que é filho. O que eu fico indignado é que eles pregam a lei nessa mistura com a graça, mas é com uma questão de zelo, é como se eles fossem os guardiões da igreja. É porque eles acham que graça é licença para pecar. Não, graça é sobre o que Jesus Cristo fez, e o que Jesus Cristo fez, existem implicações na sua vida, se você crê. Se você crê em Cristo, você é salvo. Se você crê em Cristo, você é abençoado. Se você crê em Cristo, você é totalmente perdoado. Se você crê em Cristo, você é aceito por Deus por conta daquilo que Cristo fez. Se você crê em Cristo, você é mais que vencedor nele. Ah, pastor, mas é uma pregação só daquilo que Jesus vai dar. Não, não é o que Ele vai dar, porque Ele já deu na cruz do Calvário. É para você crer. Você é filho, amado, favorecido de Deus.
que eu ia fazer? Leia João 6, né? João 6,51, olha só, Jesus falando. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que esse homem pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Oh, irmãos. Então é Deus que promove, ou melhor, é Deus que nos alimenta com Ele mesmo. É a graça que nos alimenta com ela mesma. A graça é o nosso alimento. O alimento que gera vida é Cristo, é a graça. Esqueça de achar que a lei vai gerar vida em você. Pelo contrário, ela gera morte. Esqueça de pensar que Agar vai alimentar você. Não. O alimento que Agar dá não gera vida, gera morte, mas o alimento que Sara, que é a sua mãe, que é a graça, essa vai gerar vida em você. Ela vai alimentar você com o pão vivo que desceu do céu, que é Cristo Jesus. Pastor, mas como assim alimentar de Cristo? Eu vou comer a Bíblia? Um aspecto de se alimentar de Cristo está ligado com a ceia, amém? Aleluia. Mas o aspecto de alimentar de Cristo nada mais é do que ouvir o Evangelho da graça. Enquanto você ouve o Evangelho, algo no seu espírito está acontecendo. Enquanto eu estou pregando para você aqui, estou compartilhando com você sobre Cristo, algo está acontecendo dentro de você, mesmo que você não sinta. Pastor, não estou sentindo nada. É que nem criança. Aqui está eles, agora eu vou pegar eles, aleluia. É que nem criança. Eles querem comer o que sempre? Batatinha frita, traquinas e todinho, sim ou não? Então batatinha frita e todinho e traquinas, nessa aplicação aponta para a lei, tá bom? Tem outras que é graça, mas é lei. O que é a graça? A graça é o arroz e feijão. E arroz e feijão é a comida do dia a dia. Pastor, mas eu escuto a graça fazem 3 anos que eu estou nessa igreja, e todo domingo eu venho, o Senhor fala a mesma coisa. E eu vou continuar falando, mas parece que nada acontece comigo. É que nem criança. A criança nunca nota quando está crescendo, é sempre o pai ou a mãe que está crescendo, ou o tio quando vem de longe. Nossa, como essa criança está grande. Mesmo que você ache que não esteja acontecendo nada, eu quero dizer para você, você está se alimentando da graça de Deus, você está crescendo, você está amadurecendo, você está avançando. Então continue comendo da graça de Deus, do arroz e o feijão, que é o simples, mas é o básico, é o fundamental, que gera fé no seu coração. Romanos 10, versículo 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo, que é a graça. Quando você ouve a mensagem do Evangelho, fé é gerada dentro do seu coração. Quando você ouve sobre aquilo que Cristo fez, fé é gerada dentro de você, e você agora é inspirado pelo Espírito para cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Diga amém. Para finalizar, a quarta aptidão básica de uma mãe é a educação, que está ligado com o ensino, porque uma mãe sempre está instruindo e orientando os seus filhos. A mãe é responsável pela formação dos seus filhos no caminho do Senhor.
Ela transfere os valores e a cultura do reino através de sua vida e ensinamentos. Então a mãe é sempre assim, né? Está aqui, ela olha para o lado, senta direito, guri, caminha direito, come direito, fecha o braço, fecha a boca, come fechado. Está lá na festa de final de ano, todo mundo feliz, as crianças tudo brincando, e o guri sentado do lado, ela diz, come direito, rapaz. Ele só queria estar brincando, e a mãe dele está em cima, faz aqui, caminha direito. Ele vai lá e se arruma e acha que está lindo, maravilhoso. E a mãe diz, essa meia que tu botou, eu te falei para não usar mais. Nem dá para ver a meia, mas a mãe sabe, porque ela está sempre instruindo, sempre orientando. Está saindo já para a escola, ela disse, pegou a tua lancheira, meu filho. 19 anos, não, estou brincando. Brincadeira. A mãe vai lá na casa do rapaz casado. Daí não vai, mãe, daí você entregou. Alerta as mães. Mesmo que o filho case, você continua sendo mãe, ok? Mas, depois que ele casou, você passou o bastão. Sabe aquelas corridas de revezamento? 4%, passou o bastão? É assim, você passou o bastão. Deixa o nene viver. Deixa a esposa dele, ela sabe como guardar roupa, como dobrar roupa, como temperar o arroz, sabe do jeito. Ah, mas a mãe sempre fez assim. Pois é, mas a mãe entregou o bastão está na minha mão agora. Aleluia. Tá, mas aí a minha mãe continua sendo mãe, aleluia, ela é mãe e sogra agora. Mas ela passou o bastão. Por isso que você, mãe, é muito importante você formar os seus filhos para casarem. Eu falei isso semana passada. Você não participou do jejum da família, né? Mas você recebe graça e lê o material. Você deve formar o seu filho para casar. Você deve formar a sua filha para casar. Você deve formar o seu filho para ir embora da sua casa, meu Deus do céu. Você deve formar sua filha para ir embora. Então, 9, 10 anos, já vai passando um pano, já ensina a fazer um arroz. Já bota o guri a lavar o carro. Já bota o rapaz no serviço para ir aprendendo, porque um dia ele vai casar. E ele vai conhecer a Equatorial, a Corsã. É porque senão está a mãe, a avó pagando as contas da casa, irmãos. Nem era para falar isso aqui, estou falando de educação aqui. Mas está entendendo como é importante isso, irmãos? É importante demais. Você sempre vai continuar sendo ser mãe, sempre vai continuar sendo ser pai, mas você precisa formar os seus filhos. Um grande homem, responsável, íntegro. Uma mulher cheia de Deus, que edifica a casa, sábia, submissa ao marido, que tem Deus no coração. Uma mestra do bem, como diz a palavra, irmãos. Então a mãe está sempre educando. E da mesma forma é a graça de Deus, irmãos. A graça é ela que nos educa, nos instrui, nos direciona, nos ensina a viver de modo alinhado para cumprimento do propósito de Deus. É a graça de Deus. Vou mostrar para você, lá em Tito, abra aí comigo. Tito capítulo 2. E aí nós finalizamos aqui, aleluia. Tito capítulo 2, versículo 11. 11 ao 13 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Diga amém. Ela nos educa, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma insensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A palavra educa nesse texto, no grego, é paideuo, que significa treinar crianças, ser instruído, ensinado, levar alguém a aprender, corrigir, moldar o caráter pela repreensão e admoestação. Essa é a graça de Deus. Não é Agar que vai educar você. A graça deu vida para você, mas não é a lei que vai educar você. Sara deu a luz para você, amém? Mas não é Agar que vai educar você. Sara continua educando você. A graça que educa você. Pastor, mas aquela pessoa lá, aquele irmão, constantemente vem as vozes, né? Não vem de você, vem de outras pessoas. Pastor, mas o fulano é da igreja, olha lá para ele. Ele está há tanto tempo. Ele está lá no GC, está lá na igreja. Esses dias eu vi ele até cuidando lá do estacionamento.
mas ele faz isso errado, faz aquilo errado, faz aquilo outro errado. Irmãos, uma coisa eu tenho que admitir para você: ser educado pela graça demora muito mais. Demora muito mais. É um processo muito mais longo, mas ele é permanente. Ser educado por Agar, que é a lei, tem a resposta muito rápido, mas não dura, não permanece. Quem é educado pela lei, quem vive baseado na lei, não permanece. Não permanece. Você como mãe, você educa o seu filho, instrui, você corrige, mas não é o tempo todo assim. Tem um momento que você dá um afago, você dá um afeto, você dá um beijo, você dá um abraço. Tem uma hora que o chinelo pega, mas tem outra hora que você, vem cá meu filho, a mãe ama você. É assim que é a graça de Deus. A graça de Deus não é uma exigência para que você faça certo, preste atenção nisso. A lei, ela é uma exigência para que você faça certo. A graça é uma provisão para que você faça certo. Não é uma exigência para que você faça certo. Essa é a diferença. A lei, ela traz demanda para você, ela traz peso para você. Como que você vai querer relacionar assim? Mas a graça de Deus é provisão. A graça de Deus, ela exige, mas ela tem provisão para você. Então é a graça de Deus que vai educar você, a graça de Deus que vai conduzir você a ser transformado, a graça de Deus que vai corrigir você. Não aceite, ou seja, não considere a graça somente como uma doutrina distante, sobre algo que é somente um ensino vazio. Não, permita que a graça ensine você. Permita que a graça gere um impacto na sua vida. Permita que a graça conduza você a se tornar, sim, um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. Não com acusação, condenação, mas com provisão da graça de Deus. Permita que a graça de Deus salve a sua família. Permita que a graça de Deus salve os seus filhos. Permita que a graça de Deus gere um impacto na sua casa, através de você. Você não é filho de Agar, você é filho de Sara, você é filho da graça, a graça que trouxe você à existência. É ela quem protege você, é ela que alimenta você, é ela que ensina você, é ela que direciona você. Você é filho de Sara, você é filho do favor de Deus, você é filho da promessa de Deus, você é como Isaac, você tem acesso a toda a provisão para cumprimento do propósito de Deus na sua vida.